Quando estás no auge da tua carreira, quando tens todo o dinheiro e toda a fama que podes imaginar, é fácil ficar cego com tanta luxúria. Mas felizmente isto acaba por ser caso raro entre os futebolistas de hoje em dia, onde podemos encontrar muitos jogadores que viveram em meios pobres e mesmo chegando ao estrelato, estes craques nunca esqueceram as suas origens. Agora numa posição melhor na vida para retribuir à sua comunidade ou a qualquer outra que precisa de ajuda. Junta-te ao MTL e vem descobrir quais os jogadores que têm tanto de talento como de grande coração. Com uma força física aliada a uma técnica incrível e uma capacidade de jogo aéreo inagualável, Drogba é certamente um dos melhores pontas de lança da história recente da Premier League e do futebol em si. Com os fantásticos 104 golos marcados pela equipa londrina nos seus 254 jogos, Drogba é atualmente o quarto melhor marcador estrangeiro da história do clube, onde foi o melhor marcador também do prestigiado campeonato inglês por duas vezes, uma em 2007 e uma outra mais tarde em 2010. Números estes que levaram os Blues a conquistar uma Champions, 4 Premiers, 4 taças inglesas, 3 taças da Liga e 2 Community Shield. Mas não é só talento que o Costa Marfinense tem para dar e para vender. Como Carl Anka, jornalista e repórter, disse à BBC, alguns jogadores ganham troféus, outros inspiram pessoas, posto isto, não seria nada de extraordinário dizer que Drogba faz os dois. E não estava mesmo enganado, apesar de já ser considerado um herói pelo futebol no seu país natal, isto não bastava para o avançado, uma vez que se acabaria por tornar literalmente o herói da Costa do Marfim no pleno sentido da palavra. Drogba já não trazia só golos para a seleção dos elefantes, trouxe a paz que tanto falta ao país. É verdade, no dia 8 de outubro, a Costa do Marfim apurava-se para o Campeonato do Mundo de 2006, vencendo o Sudão. Mas fora dos relevados, o caos atormentava o país. Decorria há 5 anos uma guerra civil e perante isto, e dada a vitória sobre o Sudão, Tomagem levou esta até ao balneário da equipa dos elefantes. Falou então diretamente para o seu país que estava dividido devido a tensões políticas e religiosas. Fez um simples apelo, mas repleto de honestidade. Pediu a todos os combatentes de guerra civil que decorria uma coisa muito simples, que baixassem as armas, que acabassem com um conflito que tanto vitimizara. E para surpresa de alguns, assim sucedeu. Realizaram-se umas eleições, as quais decorreram com todas as normalidades, onde não foi derramada uma única gota de sangue. O povo costa-marfinense gozava agora de um período de paz, mas como nem sempre tudo é fácil, esta era um pouco instável. Reinava a desconfiança entre o povo, especialmente para com os rebeldes, e a qualquer momento poderia a tinta estalar e voltar a guerra às ruas. Perante isto, o capitão da Seleção Nacional decidiu mover um jogo de apuramento para a Taça das Nações Africanas para uma cidade controlada pelos rebeldes, Bouaké. Apesar de ser aconselhada a não o fazer, a Seleção da Costa do Marfim lá disputou o jogo de apuramento, jogo pelo qual decorreu sem qualquer incidente. A ideia que Drogba e o resto dos jogadores tiveram confirmou-se com grande sucesso. A paz estava restaurada no seu país, agora definitivamente. Da boa vontade pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Esta organização mostrava-se muito impressionada pelo trabalho solidário desenvolvido pelo atleta e acreditava que o seu reconhecido perfil desse para ser uma das principais caras para todos os assuntos africanos. Também a revista Time nomeou Didier Drogba em 2010 como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Mais tarde, 8 anos depois, o Costa Marfinense é apresentado como embaixador da Organização Mundial de Saúde para a Saúde e para o Desporto. Podemos ainda destacar ações como quando este doou 3 milhões de libras de um contrato que assinara com a Pepsi para a construção de um hospital na sua cidade natal de Abidjan, ou também o trabalho feito pela sua organização, intitulada Fundação Didier Drogba, junto dos seus compatriotas mais desfavorecidos. É frequente vermos também o avançado em alguns jogos solidários, onde sai toda a gente a ganhar, em especial nós por conseguirmos ver outra vez esta lenda a jogar. Segundo nome nesta lista, Sadio Mané, certamente uma das figuras do futebol mundial da atualidade, o senegalês de 29 anos faz sem dúvida nenhuma parte desta lista.
O avançado do Liverpool conta já com uma Champions, com uma Premier, um campeonato do mundo de clubes e uma supertaça europeia, entre outros no palmarés, e mesmo muito recentemente uma CAN, da qual foi considerado o melhor jogador. Mas não estamos aqui para falar no imenso talento que este virtuoso jogador tem, estamos aqui para vos falar do enorme coração que este homem carrega. Caracterizado pela sua incrível humildade, todos nós nos lembramos de ver o senegalês com um iPhone com ecrã partido e, quando confrontado com isto, Mané simplesmente respondeu: mas para que é que eu vou trocar de telemóvel? Este ainda funciona. É muito frequente ouvirmos falar das doações feitas pelo senegalês, como por exemplo, quando este doou 2,5 milhões de libras para fundar uma nova escola, a Bambali, na sua terra natal. Como se isto não fosse suficiente, o próprio craque foi avistado no local da construção para conferir o progresso do edifício. Para além do mais, também doou 500 mil libras para a construção de um hospital na mesma cidade, assim como também distribuiu 300 camisolas do Liverpool pelos habitantes, e ainda doou mais 4 milhões de libras ao governo senegalês durante a pandemia. Muitas são as suas ações filantrópicas que, apesar de por vezes pequenas coisas, demonstram o enorme coração de Mané, seja ajudar o staff a transportar o material para o estádio, seja ajudar a limpar uma mesquita. Muitas são as histórias que nos inspiram pela parte deste craque. Um exemplo agora bem recente: no jogo dos quartos finais contra Cabo Verde, Mané foi levado ao hospital após sofrer uma contusão. Encontrou aqui uma família que tinha o filho internado devido a um acidente grave de moto que sofrera e aparentemente não conseguiriam pagar os tratamentos. Mal sabendo do que se passava, Mané procura do bolso e oferece imediatamente à família 4.000 francos, que corresponde a cerca de 610 euros, para que esta possa tratar o jovem. Podemos talvez resumir tudo isto a uma máxima dita pelo próprio senegalês: porque haveria eu de ter 10 Ferraris, 20 relógios de diamantes ou 2 aviões privados? Construamos escolas, estádios, oferecemos roupas e sapatos, assim como comida para as pessoas que necessitam. Na verdade, prefiro que as pessoas recebam um bocadinho da vida que me foi dada a mim. Pois, como é que nós podemos ficar indiferentes a esta mensagem? E certamente continuará a ajudar aqueles que mais precisam, assim como a brilhar no relvado. Terceiro jogador africano nesta lista, Michael Essien, considerado um dos melhores médios do mundo na altura. É mais um dos nomes que vamos adicionar à nossa lista. Com 2 épocas no Lyon, o ganês conseguiu 2 campeonatos consecutivos, assim como 2 supertaças francesas. Estas 2 épocas de sonho levam-no a tirar o bilhete para a Inglaterra, onde assinaria contrato com o Chelsea, comandado na altura por José Mourinho. É orientado pelo Special One e conquista uma Premier League, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga. Para além do mais, este Chelsea de Mourinho ostentava a percentagem mais alta de vitórias da história da equipa de Stamford Bridge, com 67% de vitórias após 185 jogos, não contando com os 73% feitos em cerca de 3 meses por Hiddink, nem os 100% com um jogo sob o comando do inglês Steve Holland. Após o português ter saído do comando da equipa, ajudaria a equipa inglesa a conquistar ainda mais uma Premier League, mais 3 taças inglesas e uma Community Shield, assim como, quem poderia esquecer, a Champions League em 2012, competição à qual os londrinos venciam pela primeira vez. Destacam-se ainda passagens pelos gigantes europeus AC Milan e Real Madrid, onde esteve também 2 anos e uma época por empréstimo, respectivamente. Mas para além de todo o sucesso que obteve dentro de campo, Michael Essien fora também um verdadeiro senhor fora dele. Criou a Michael Essien Foundation, que tem como principal objetivo a ajuda de pessoas menos privilegiadas na sua terra natal, assim como o fornecimento de equipamento sanitário, bibliotecas e água potável, entre outros, o que seja necessário. Para além do trabalho realizado na sua associação, o craque ainda está envolvido numa iniciativa chamada Reading Goals, que consiste num projeto que procura o desenvolvimento de hábitos literários nos jovens do seu país. Mais um exemplo de que, por muito seja bom ser relembrado como grande jogador, é sempre melhor ser relembrado como um grande homem. Vamos fechar esta lista e, com o orgulho de todos nós, não poderia deixar de estar nesta lista Cristiano Ronaldo. Apesar de muitos outros jogadores contribuírem frequentemente para obras de caridade e de solidariedade social, o MTL não poderia mesmo deixar de incluir CR7 nesta lista. O nosso melhor do mundo, mesmo tendo ganho tudo ou quase tudo que existe para ganhar, mostra-se super empenhado nas batalhas fora do campo.
Não é novidade para ninguém, Cristiano está sempre pronto a ajudar, qualquer que seja a causa, fazendo dele um dos maiores e melhores exemplos para qualquer jogador e ser humano. É difícil contabilizar o número de doações que CR7 fez ao longo dos anos para hospitais, centros de abrigo e de acolhimento. Perdemos a conta ao número de prémios individuais que este atleta ofereceu para serem leiloados em eventos de solidariedade, sejam bolas de ouro, sejam botas de ouro ou camisolas de jogo. O melhor da história portuguesa não pensa duas vezes quando o assunto é ajudar aqueles que mais necessitam. É ótimo ver como Ronaldo nunca se esqueceu de onde veio, nem o que passou, e se hoje em dia está bem da vida, procura certamente melhorar a todos um pouco. Eis um ótimo exemplo que acaba não só por dar um bom nome aos jogadores de futebol, como eleva o nome de Portugal e dos portugueses. A esta imagem que o craque passa, só podemos agradecer. Damos assim por terminado este vídeo. Obrigado por estarem na companhia do MTL. Já agora, por que não seguir estes exemplos? Se por muito pequena que a nossa ação seja, é feita com a intenção de ajudar alguém, o mundo acaba por se tornar sempre um pouco melhor. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.